Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 16 de junho. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,48%, perdendo as mínimas dos pregões anteriores. Segue o viés de baixa, apesar desse candle ter deixado aqui uma sombra inferior, um enfraquecimento da queda, mas ainda assim dentro de um viés de baixa. Olhando para o gráfico semanal, o movimento atual é um movimento de baixa no gráfico semanal. E no gráfico diário nós temos aqui topos e fundos descendentes, então o viés segue de baixa. Para trazer uma perspectiva um pouco maior de subida, a primeira sinalização seria vir para cima da máxima deste candle, que é basicamente a máxima desta semana, uma semana que teve um pregão a menos devido ao feriado desta quinta-feira. Então seria a superação de 62.475 pontos, onde o Ibov nessa semana apresentou queda de 0,94%. Seria a primeira sinalização positiva no sentido no gráfico semanal de se gerar um fundo, mesmo que um fundo descendente, mas para iniciar um movimento de alta, principalmente aqui no gráfico diário. E o que levaria também o índice para cima de um fundo anterior, gerando alguma sinalização de força, caso venha fazer algo nesse sentido aqui, que acabei de desenhar. Enquanto isso não acontecer, segue apontando para baixo, perda da mínima do pregão de hoje, 61.269, vai apontar mais para a região dos 60.900 e depois a região de 60.315 a 60.000 pontos, próximos suportes para o índice Bovespa. Depois disso temos aqui índice futuro do pregão de hoje, deixando aqui por enquanto um candle mais para a formação de um martelo, um padrão de reversão dos candles, mas se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, segue dentro de uma tendência de baixa. Veio aqui com essa movimentação para baixo no pregão de hoje, o pregão de hoje veio aqui com essa movimentação para baixo, perdendo esse patamar, gera aqui uma correção e vai apontando aqui para uma nova formação de topo no dia 60, que pode levá-lo a manter essa tendência aqui de baixa. Então, dentro de um novo movimento de baixa pelo gráfico de 60 minutos, ficaria mais interessante se trabalhar na ponta vendedora, pensando mais em day trade num gráfico de menor periodicidade. Para a ponta compradora, teria que gerar alguma sinalização mais relevante aqui para cima desse nível. A região de fundo anterior, que testando aqui essa região agora como antigo suporte, agora resistência. Então, uma sinalização mais de força aqui para cima e fundos ascendentes acima dessa região de 62.600 e 62.650, que é o ponto mais alto aqui desse movimento, seria mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora em cima do índice futuro. Inclusive no gráfico diário, superação aqui de 62.735, que é a máxima do pregão de hoje, inicializaria ali uma sinalização de fundo e apoiando um pouco mais a operação na ponta compradora no gráfico intraday. Depois disso, então, vamos para o dólar. No dólar, tivemos aqui um pregão, nesse momento, um pregão de alta, mas um candle mais de indefinição. Se olharmos para o gráfico 60 minutos, fica claro a questão da indefinição. Abriu o pregão aqui, ameaçou vir aqui para baixo, gera movimentação para cima, enfim, fica com a tendência totalmente indefinida, seja pelo G60 ou num gráfico de menor periodicidade, mas ainda assim, se a gente considerar toda essa movimentação para baixo, ainda fica um pouco mais a questão de uma correção, que pode trazer o dólar aqui para uma nova movimentação para baixo, principalmente se a gente olhar para o gráfico diário. Candle forte de baixo, candle de indefinição, que traz uma chance de ser um candle de correção, para um próximo candle ser um candle de baixa. Para aumentar essa chance disso acontecer, perda da mínima do pregão de hoje, 3.291, reforçaria um pouco mais a operação na ponta vendedora, que seria justamente cair, gerar uma movimentação forte, perder aqui essa região e usar essa região aí como resistência para gerar topo descendente, buscar a operação de day trade na ponta vendedora através de topo descendente no gráfico de menor periodicidade. Por outro lado, rompimento da máxima do pregão de hoje e fundo ascendente aqui também seria mais interessante, só que para a ponta compradora no mini dólar. Olhando agora para as ações, Petro no pregão de hoje queda de 2,69%, abriu já com gap de baixa, depois do fechamento aqui para baixo dessas duas mínimas aqui relativamente importantes, perdeu essa região, inclusive os 12,45. A Petro segue dentro de uma tendência de baixa e olhando para o gráfico semanal, se a gente for falar de suporte um pouco mais relevante para a Petro, seria nessa região aqui de topo anterior, uma região mais na casa ali dos R$ 10,54, não necessariamente que o ativo vai buscar esse patamar. Antes disso tem um patamar aqui intermediário, que fica aqui em torno dos R$ 12,00. Essa região aqui em torno de 11,94 e o ponto mais baixo dessa pequena parada aqui do preço no gráfico semanal fica na casa dos 11,10, então são os próximos níveis, os níveis de suporte mais próximos no meu modo de ver para a PTR4 aí nos próximos pregões. Para a ponta vendedora, depois dessa perda de mínima aqui,
movimentação para cima seria mais interessante para se buscar a operação de venda em cima da Petro. Para a compra, teria que atuar contra a tendência e o ideal que gerasse alguma sinalização de perda de força nessa movimentação para baixo para se buscar a operação de compra contra a tendência em cima desse ativo. De imediato, eu não vejo compra contra a tendência na Petro. Na Vale 5, pregão de hoje, candle de indefinição, ficando ali em cima de uma região aqui de suporte, um ponto mais baixo 24,25, fez um candle de indefinição, tivemos aqui uma movimentação basicamente em 4 candles, faz 4 candles também para cima, mais 4 candles aqui para baixo. Então dentro dessa movimentação, superação da máxima do pregão de hoje aumenta um pouco mais a chance da Vale gerar aqui um movimento de subida, só que já vai ter um desafio imediato na casa aqui dos R$ 24,88 a R$ 25,00, região de resistência para o ativo. Enquanto não gerar nenhuma sinalização mais relevante para cima, primeiro, por exemplo, superação dos 24,52, a primeira sinalização para se ter um movimento para cima, enquanto não fizer isso, como está dentro aqui de uma tendência de baixo, topos e fundos descendentes, segue apontando para baixo, perda da mínima de hoje 24,01, reforça a chance do ativo continuar sua movimentação de queda. Inclusive pelo gráfico semanal, a queda na semana foi de 5,44% e está dentro aqui de um movimento de baixa pelo semanal. Falando aqui só voltando aqui na Petro, no gráfico semanal da Petro, a queda na semana para a Petro R4 foi de 4,44%. Pelo gráfico semanal está dentro de uma tendência de baixa. Então, por enquanto, para a minha metodologia, não se encaixa a entrada na ponta compradora em cima de PETR4. Agora para outros ativos, STC3. STC3 já tinha comentado na última videoanálise, não chegou a acionar a entrada no pregão de hoje. Ficaria mais para um próximo pregão aqui, na superação da máxima pregão de hoje, tentando pegar a compra de fundo ascendente, na expectativa de uma retomada de tendência de alta nesse ativo. A favor também de um movimento de alta no gráfico semanal, depois de ter feito essa subida, faz essa correção, traria a chance de gerar uma nova movimentação para cima. Então essa seria uma das alternativas que pode acontecer a partir do próximo pregão, segunda-feira. Para a ponta vendedora, Multi3, um pouco mais ousada essa venda, no sentido de é uma venda ainda que não tem uma tendência de baixa apoiando. O ativo está fazendo esses movimentos, está em cima de um patamar relevante, que se eu traçar aqui era uma região de topo anterior, ficou bastante tempo travado aqui nessa região, dá para perceber isso aqui. E tudo isso aqui que já funcionou, ou seja, como suporte ou resistência, agora está funcionando como resistência nesse nível. Então a perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais um sinal de falso rompimento aqui desse topo e de iniciar um movimento de baixa, ali até pelo gráfico semanal, uma chance de também gerar uma movimentação para baixo, após essa recuperação aqui de 4 semanas dessa forte queda. Depois disso, FIBR3, ativo que está em tendência de alta pelo gráfico semanal, gerou aqui esse movimento, esse que perdeu a mínima desse pequeno fundo, nada tão significativo, mas fez aqui um movimento fraco para cima, perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de um topo descendente e de se ter um movimento para baixo a favor de um novo movimento de baixa no gráfico semanal, após ela ter gerado na semana passada uma formação aqui de um engolfo de baixa, trazendo a chance de se ter um movimento de baixa no gráfico semanal. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um grande abraço e até segunda-feira. Um excelente final de semana.